talvez já tenha acontecido tentar mudar algo na sua vida, algum aspecto, algum comportamento e tenta e parece que a coisa nunca acontece. Às vezes até consegue durante um tempo, mas há ali sempre alguma coisa que falha e parece que não consegue ali virar a chave, não é verdade? E talvez já tenha ouvido falar que isso é algo que tu tens no teu subconsciente, no teu inconsciente, que não te deixa avançar, que não consegues desbloquear. São arquivos mentais, são as chamadas crenças negativas que te estão a dificultar aí a vida. Então, ok, é muito possível que seja, então e como é que resolvemos isso? É uma chatice, não é? Está no meu inconsciente, então agora vou ter que aceitar e viver com isto o resto da vida. Não. Na verdade, há formas de resolver esta questão. Há uma forma mais armo e uma forma não tão armo e é disso que lhe venho falar neste vídeo. Então, primeiro de tudo, deixe-me dizer-lhe que todos nós, ao longo da vida, desde que fomos gerados no ventre da nossa mãe até os dias de hoje, nós fomos, obviamente, influenciados, condicionados de várias formas. Obviamente, com os nossos pais, os nossos familiares, educadores, as pessoas que estiveram mais perto de nós, os nossos amigos, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, tudo aquilo que nós ouvimos dessas pessoas, tudo aquilo que nós presenciamos, que nós vimos, tiramos pela nossa retina, tudo aquilo que experienciamos e não só, também de livros que lemos, programas que assistimos, música que ouvimos, tudo aquilo que nós percepcionamos à nossa volta acabou por nos influenciar. Isso é algo que não depende da nossa vontade, é algo que acontece ao longo da vida. E nós vamos nos construindo desta forma enquanto ser. E nós temos uma parte que nós temos consciência desse trajeto, mas há uma parte enorme que está no nosso inconsciente. Essas coisas foram sendo quase que acumuladas e ficaram ali, foram mergulhando ali para debaixo do alçapão, de uma forma muito sutil, mas que realmente foram formando o nosso caráter, foram formando as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre a vida, criando as nossas verdades, sabem? Aquelas verdades que nós não questionamos. É assim, ponto, é aquilo que eu acredito, é aquilo que as minhas células vibram, ponto, ok? Então, ter primeiro consciência que todos nós temos este caminho, ok? Aquilo que chamamos de arquivos mentais, de condicionamentos, de crenças, estão aí, todos temos sobre as mais variadas áreas, ok? E essas crenças podem ser formadas, como eu estava a dizer, de uma forma que é a forma mais habitual, mas também, ao longo da vida, certamente todos nós já tivemos experiências que nos marcaram. Experiências que nos marcaram e nos fizeram, a partir daquele momento, pensar de determinada forma acerca de determinada coisa, ok? Então, quer tenha sido um episódio de bullying, quer tenha sido a morte de alguém, uma experiência negativa, alguém que abusou de nós, qualquer coisa. Houve aí alguma coisa, desde que tenha sido percepcionada para nós como impactante, como deixou marcas, essa experiência, obviamente, que fez a pessoa que você é hoje, não é? E é importante perceber que essas crenças, eu estou aqui e vou falar sobretudo na parte mais negativa, na parte que realmente está a bloquear, que nos está a impedir de manifestar aquilo que nós queremos na nossa vida, de ser tudo aquilo que nós podemos ser nesta vida. Mas obviamente que também há aí marcas positivas, obviamente, não é? Tudo é yin e yang. E então, obviamente, que quer uma experiência de alto impacto emocional, quer de uma forma mais sutil ao longo da vida, todos nós também fomos criando aí determinadas crenças e arquivos positivos, não é? E se calhar você que me está a ouvir consegue identificar coisas em que acredita plenamente que são as suas verdades, não é? Quando é uma convicção, uma verdade, é algo que nós não questionamos. Então, às vezes, nós também temos isso, não é só para o lado negativo, também temos para o lado positivo, não é? Sei lá, eu posso ter aqui a crença de que, eu tenho uma grande capacidade para liderar equipas, para pôr um negócio a funcionar, ou tenho uma grande capacidade criativa, ter muitas ideias, ou tenho uma grande capacidade de me comunicar com o outro,
perceber o outro, ou tenho uma grande capacidade de gerar dinheiro, ou sei lá, seja o que for, tudo o que eu preciso nunca me vai faltar, porque eu vou ter sempre a capacidade de, sei lá, qualquer coisa. Tudo que é positivo, que me impulsiona, que me faz sentir bem, que me faz seguir, não é? Ocupar o meu lugar no mundo, conseguir manifestar na vida tudo aquilo que eu quero, tudo isso é positivo. Então, independentemente disso poder não ser verdadeiro para outra pessoa, ou seja, outra pessoa não acreditar nisso, ou não acreditar, ou achar que aquilo que eu acredito não faz sentido nenhum, não interessa. Se eu acredito, é a minha verdade, todas as minhas células vibrarão assim, ainda por cima me está a ajudar, não mexe, não é? Agora, a questão é quando essas questões nos estão a influenciar negativamente, ok? E aqui é muito importante perceber que a palavra diz tudo. Quando eu digo que estão no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, a palavra diz logo que nós não temos consciência. E nós, se não temos consciência, é muito difícil mudar, não é? Então, este vídeo é precisamente para mostrar isto. Mas primeiro deixe-me só fazer aqui uma analogia, eu gosto sempre de fazer com o iceberg, né? O iceberg, imagina um iceberg lá no oceano, que tem só ali uma pontinha, né? De fora, e aqueles 5% do iceberg que correspondem à nossa consciência, àquilo que nós sabemos sobre nós, àquilo que nós temos consciência de que somos. E é tudo aquilo que nós realmente temos poder, influência, capacidade de mudar, capacidade, opção de escolha, né? O livre-arbítrio está aqui. Nos 5%, por isso é questionável o livre-arbítrio, né? Os outros 95% é tudo aquilo que nós não sabemos sobre nós. É aquilo que nós não temos consciência. E por isso, se calhar, me está aí a dizer: eu não tenho assim crenças negativas. Porquê? Nem sequer tenho consciência delas, ok? Então é muito importante perceber que esses 95% do iceberg são o que tem poder, né? Porque esse iceberg vai se deslocar. Não é os 5% que vai mandar na direção de deslocamento do iceberg. É aqueles 95% é que vão decidir por onde o iceberg se vai deslocar, certo? Os 5% podem estar ali a pedalar e querer caminhar para aquele lado, mas se os 95% decidirem que é para ali, os outros 5% não vão conseguir remar contra a maré, não é? Então, na nossa vida acontece igual. Eu até posso querer muita coisa, não é? A nível mental, a nível daquilo que eu tenho consciência, mas se há ali uma série de coisas no meu inconsciente que me estão constantemente a empurrar para aquele lado, a minha vida vai caminhar para aquele lado, não é? E então, por isso é que é muito importante resolver aqui esta questão. E, como eu estava a dizer, indo diretamente ao ponto, há aqui duas formas de nós resolvemos o problema. Uma mais arma e uma menos arma. A menos arma é exatamente o oposto a uma experiência de alto impacto emocional que teve, que lhe fez criar determinada crença, então agora é expor-se a uma experiência de alto impacto emocional que lhe faça mudar essa crença. Tão simples quanto isso. Funciona, simplesmente não é a forma mais arma, não segue a filosofia, digamos assim, de vida que eu defendo, mas funciona. E isto tem a ver com expor a pessoa a determinada situação. Muitos coaches fazem isso, não é? Orientam a pessoa. Há muitas dessas técnicas de partir a madeira, de caminhar sobre brasas, caminhar sobre vidro, etc. Criar ali uma experiência em que a pessoa, ali um momento disruptivo, que a partir dali a pessoa pensa de uma maneira completamente diferente. E muitas vezes é usada até para medos, a pessoa tem medo de determinada coisa. E agora que estou a falar, até me estou a lembrar que dessa questão dos medos e da questão de estar no nosso inconsciente, que eu recentemente, em duas situações completamente diferentes, em dois pontos do mundo completamente diferentes, eu deparei-me com cobras, que é algo que tenho assim um pavor, né? Então, uma delas foi aqui no parque da cidade, numa caminhada, em que vi a cobra, e outra delas foi nas minhas férias, do outro lado do oceano. E isto fez-me pensar no sentido de que, porquê que eu tenho medo deste animal? O que é que este animal me fez de mal? Eu nunca tive uma experiência negativa com cobras que eu tenha consciência. Possivelmente nem é da minha infância, talvez sejam aí traumas passados, mas alguma coisa pode ter a ver com a cultura, pode ter. Eu agora posso ir buscar aí imensas, não é? Algo que também posso trabalhar, perceber o que é que faz com que eu tenha medo de cobras. E obviamente que eu posso resolver essa questão com uma experiência de alto impacto emocional, em que eu estou exposta
à cobra e perceber que a cobra não faz mal nenhum e que é um animal como outro qualquer e que vir as vantagens, porque há tantas, a cobra tem tanto de negativo como tem de positivo, assim como qualquer animal, assim como nós. Temos sempre o yin e o yang, não é? Então, posso aqui reformular, ressignificar completamente este pavor, que eu tenho acerca daquele animal que nunca me fez mal, pelo menos que eu tenha essa consciência, ok? Então é curioso, portanto, essas experiências obviamente que funcionarão, simplesmente não é a forma mais Armo, não é a minha forma que eu defendo mais. Porquê? Eu defendo sempre uma filosofia Armo. A Armo vem de criar harmonia, ou seja, é de perceber que entre o 8 e o 80 há aqui muita opção. É o sábio caminho do meio, ok? E eu defendo mais algo que seja mais natural, algo que seja mais fluido, que está a ver aquela forma de criar esses arquivos muito lentamente, aconteceram de uma forma tão sutil que nem se apercebeu que estava a acontecer ao longo da vida, mas de repente todas as suas células estão a vibrar naquilo e de repente criou-se um ser humano que pensa afincadamente com toda a convicção desta forma. Então o que eu defendo é fazer isso exatamente ao contrário, ou seja, é precisamente fazer isso aos pouquinhos, assim, sabe? Então, gota a gota, tão pouquinho. Parece que nos estamos a enganar de uma forma que nem estamos a perceber, mas lá à frente, de uma forma muito consistente, nós vamos conseguir mudar completamente para o resto da vida essa forma de pensar. E não foi algo agressivo. Não gosto muito de coisas agressivas, gosto de coisas mais que vão ao meu ritmo. E então, esta é a forma que eu defendo. Então, vou fazer aqui um esclarecimento para ficar mais claro. Se eu percebo que há uma determinada realidade que eu quero criar na minha vida e as coisas não estão a fluir naquele sentido, eu vou ter que parar e fazer um exercício de autoanálise, de perceber, e isto é um exercício não muito mental, é sobretudo um exercício de sentir, não é? Eu me conectar comigo própria e perceber porque é que naquela situação eu tive aquela atitude. O que é que no fundo está por detrás daquela minha atitude, daquela minha palavra, daquela minha ação. O que é que está ali por detrás? Tentar perceber o que está por detrás e tentar ir buscar, fazer ali uma viagem à infância, perceber, ou não tem que ser à infância, pode ser à adolescência, pode ser aqui há uns anos atrás, de coisas que eu passei. Há alguma coisa que me tenha puxado. Vamos fazer ali uma investigação, ok? E vamos perceber que se calhar alguém nos disse determinada coisa, eu acreditei, ou às vezes são coisas que se lê nas entrelinhas, ou coisas que até não foi uma frase que foi muito impactante, mas eu entendia para mim de determinada forma. E isso faz com que eu neste momento, por uma questão de defesa, eu tome determinada atitude e quando chega aquele momento eu nunca consiga dar a volta, ok? Então é um exercício que requer este autoconhecimento, este parar e fazer um exercício de investigação a si próprio, ok? Mas depois de perceber que há ali uma frasezinha ou ali alguma coisa que lhe está a condicionar, porque é algo que acredita, não é? Eu falo muitas vezes na frase de o que vem fácil vai fácil, não é? Sempre ouvi isto, o que vem fácil vai fácil. Porquê é que eu hei de acreditar que o que vem fácil vai fácil, não é? Não tem que ser assim. Eu acreditei porque ouvi a vida toda e então entendo isto na minha cabeça, que quando as pessoas ganham dinheiro fácil, as pessoas perdem dinheiro fácil. Não tem que ser assim. Isto é só uma crença. Agora eu posso acreditar exatamente no oposto, que é este exercício. Depois de nós termos consciência de que temos ali um arquivo, temos ali um condicionamento, temos ali uma crença que nos está a bloquear, então vou positivar essa crença. Como é que eu vou positivar essa crença? Por exemplo, neste exemplo, o que vem fácil só pode ser aquilo que é para mim. Só pode ser aquilo que só significa que eu estou a seguir o meu propósito, a minha missão na vida, porque está a fluir. Então o que vem fácil é porque é aquilo que é para mim por direito. Por exemplo, tão simples quanto isso. Ou, eu não sou o suficiente, eu não mereço, porque quem sou eu para... Posso inverter tudo isto? Não, eu sou merecedora, porque eu faço parte da natureza, do universo. O universo é abundante, um fluxo grande de abundância, de fartura, ao qual eu pertenço. Portanto, eu só posso merecer, eu sou digna, eu amo-me, eu mereço. Portanto, é fazer aqui um constante reprogramar, mas só que primeiro eu tenho que tomar consciência do que é que me está a bloquear, que é o trabalho
que requer aqui uma autoanálise, um trabalho aqui de profundidade, que às vezes as pessoas não querem fazer. Mas depois de perceber, e às vezes acontece por escrever, começar a escrever, e as coisas vão vindo, sabe? Quando nós não pomos muito no mental, mas vamos ligando só o nosso ser à caneta, vai vindo as frases. E à medida que vão vindo essas frases, nós vamos tomando consciência e vamos fazendo uma frase que aniquila completamente, que positiva aquela crença negativa. E depois, o nosso trabalho é precisamente repetir essas frases, ouvir essas frases, podemos gravar e ouvir essas frases, é constantemente ter imagens, criar todo um ambiente que nos permita começar a mudar essa crença. Porque agora que eu tomei consciência, eu fui buscar a crença lá abaixo, trouxe-a cá para cima, e eu agora estou em condições de mudar essa minha crença. E fazer isso todos os dias, este trabalho, é um trabalho de abelhinha, é um trabalho chato, é um trabalho que muitas vezes nós não queremos fazer, mas é o trabalho que dá mais resultado, é mais consistente e é para a vida. Agora, muitas vezes, obviamente que as pessoas preferem uma coisa mais rápida, mas às vezes a coisa mais rápida, a coisa que volta outra vez para trás também rapidamente. Então, este caminho, gota a gota, passo a passo, todos os dias, nós vamos sentindo que a coisa quase que não está a acontecer nada, mas quando olhamos lá para trás, assim, oi meu Deus, a pessoa que eu era é a pessoa que eu sou hoje, né? Como eu estava e aquilo que eu já consegui hoje manifestar na minha vida. Então, esta é, na minha perspectiva, a maneira mais interessante e que eu defendo, esta maneira mais árdua de mudar aqui, tornar as crenças negativas positivas, de mudar aqui os seus arquivos mentais, de criar aqui uma nova verdade, criar um novo ponto de vista para a sua vida, não é? Porque se nós não formos à origem, nós não mexermos aqui nestes arquivos, tudo o resto, todo o processo vai se desencadear, porque se eu tenho isto, está ali no meu inconsciente, isso vai condicionar o meu pensamento, a forma como eu sinto, as minhas emoções, então tudo aquilo que eu vou dizer, que eu vou fazer, todas as minhas ações vão ser um reflexo disso e eu vou colher esse resultado. E consoante o resultado, normalmente ele vai ainda reforçar mais as minhas crenças, sei lá, por exemplo, se eu tive uma experiência, por exemplo, uma experiência impactante, que tenha tido pode ser um cigano ou uma raça qualquer que tenha tido uma experiência negativa ou que me fez bullying, maltratou, roubou, qualquer coisa na infância ou na vida adulta, eu tive uma experiência negativa com uma pessoa daquela raça específica. Eu, a partir dali, criei normalmente generaliza, não é? Então acreditamos que todas as pessoas daquela raça são assim. E acreditamos com todas as nossas células vibram nessa crença. O que acontece é que, obviamente, eu já vou estar à defesa, a minha forma de pensar eu já vou ter aqui uma energia já não muito boa, não é? Já não vou emanar quando me deparo com uma pessoa dessas, eu já vou ficar com o pé um bocadinho atrás. Então, obviamente, que a minha atitude, a forma como eu vou dirigir essa pessoa, se calhar já não é uma forma tão amistosa, tão amigável. Isso vai fazer com que se calhar a outra pessoa também sinta isso e também já não reaja da mesma forma e vou ter se calhar um resultado negativo. Esse resultado negativo vai fazer com que eu reforce ainda mais essa crença que eu tenho e assim nós vamos inconscientemente criando a nossa realidade, não é? Então, muito importante esta questão de nós nos aprofundarmos, percebermos o que é que está aqui por detrás, mergulharmos aqui no nosso alçapão, descobrir as crenças que temos negativas. Algumas são até bastante fáceis de identificar porque foram frases que nós ouvimos muitas vezes, outras nem tanto, lá está, porque estão aqui às vezes nas entrelinhas, ou tem a ver a forma como nós percepcionamos as coisas, mas é fundamental fazer esse trabalho e depois criar aí uma frase contrária para aniquilar essa crença negativa e transformá-la numa crença possibilitadora, uma crença que realmente vai impulsionar a criar e manifestar tudo aquilo que deseja e merece para a sua vida. Então espero que este vídeo de alguma forma lhe tenha ajudado. Deixe aí nos seus comentários aí qual é a sua crença negativa que precisa de mudar, também se precisar de ajuda aí para criar essa frase para aniquilar a sua crença negativa. E vemo-nos no próximo vídeo.